Estamos no ar? Então tá. 14 horas e 4 minutinhos, agora 5 minutinhos. O Duas Natis está de volta. Nesse domingo aconteceu o torneio Objetivo de Robótica, conhecido como TOR, uma competição entre os alunos do Objetivo que funciona como uma preparação para outras competições, como as Olimpíadas Regionais, as Olimpíadas Nacionais e também internacionais. A cada ano, mais alunos se interessam pelos desafios de um robô e cada vez mais cedo. Olha só isso aqui. E nunca na história da Olimpíada Brasileira de Robótica, crianças tão novas têm tanto potencial assim para competir. Vamos conversar com o professor Oswaldo Emílio Alberti Júnior. Professor, muito obrigada. E com Lucas Miessa, aqui do meu lado. Enzo aqui. Hamada Yamazaki, Henrique Palacios Merati, Henrique ali, e o Alex Putinelli. Tudo bem, Alex? Uhum. Estamos recebendo a professora também, Cristiane Vita, que é responsável pela preparação psicológica dessa equipe tão jovem. Começando com a nossa psicóloga. Professora, é muito difícil essa tarefa de cuidar da cabeça e dessas mentes tão brilhantes? É uma tarefa... Fala bem pertinho do microfone. Nesse trabalho, a gente tem que dar esse suporte, porque eles têm um grau de exigência muito grande. Então, quando tem que lidar com uma frustração, com algo não sai bem, né, como eles gostariam, como eles planejaram, então é difícil estar controlando as emoções, né? Então, eu trabalho com dinâmicas e vou preparando essa relação deles, no trabalho entre eles no grupo, né, como que cada um se percebe nessa relação, que papel cada um ocupa. Geralmente, cada um desempenha um trabalho, né? Um é o montador, o outro estrategista, outro programador. Então, como cada um desempenha esse papel no grupo, como que eles, nesse conjunto, trabalham, né? Juntando esses papéis que cada um desempenha, como é que eles vão estar trabalhando juntos com isso, e como é cada um individual nesse processo. Então, é um trabalho minucioso aí deles irem se percebendo nessa dinâmica aí de grupo e entendendo como funciona um trabalho em conjunto. Nossa, quanta coisa, professora. Tudo isso para uma professora só? Antes das crianças falarem, professor, dá pelo menos uma introdução, né, do que essa equipe aqui é capaz de fazer. Então, boa tarde a todos. Fala bem pertinho do microfone. Vamos aprender a falar em rádio, gente. É mais fácil do que fazer robô. Do que dar aula, boa tarde a todos. Bom, a equipe Fire Robots, né, já está no 4º ano já na robótica. Eles o Enzo, que é o mais novinho. Que idade? Eles estão na faixa de 9 e o Enzo 10 anos, né? Então, eles... Ele é o mais velho da classe. Ele é o mais velho da turma. O Enzo, daqui a pouco você vai dividir aqui comigo, então ali com o professor, tá? Eles já estão no 4º ano já de robótica, né? Então a evolução deles está muito grande. Então tem certas tarefas que eles se surpreendem, né? Algum desafio a mais que a gente começa a propor para eles durante as aulas, na preparação, eles vão se surpreendendo, vão se soltando, né? Mas assim, no dia a dia, né, a programação, a montagem é um conjunto todo, é uma equipe. Não é que um faz isso, um faz aquilo, mas eu falo para eles, é uma equipe, é um conjunto, é um time, né? Então eles vão aprimorando, melhorando, evoluindo, subindo de categorias, né? Hoje eles já estão no resgate. Antes eles não estavam no resgate, eles faziam cabo de guerra, já fizeram sumô. Então hoje, começa com robozinhos mais simples, até por conta da idade, né? Exatamente. Assim, tipo eu e a Malu começando, a gente ia começar com um robozinho com cabo de guerra, é isso? Eles vão tendo a noção... Cabo de guerra ia ser, né, Lucas? Exatamente, eles já passaram por todas essas fases, né? Então tem uma evolução. Quando a gente vê que o aluno, que o grupo, que o time tem uma evolução, a gente vai subindo eles de categorias. Ótimo. Eles vão surpreendendo a nós mesmos, né? Então, a equipe aqui está bem entrosada hoje. Né? Nós vamos ver se eles estão bem entrosados. Vamos ver. Quem vai começar a falar? Eu quero saber, porque ele falou assim, tem estrategista, tem o montador, programador, você é o quê, Lucas? Capitão. Vamos lá, começa com você, perto do microfone. Você faz o quê no robô? Eu sou o programador da minha equipe. O que faz um programador? Ele programa as coisas que o robô tem que fazer. Depende da pista
tipo, tem uma pista que você tem que seguir o preto. Então você tem que fazer o segue-faixa para ele seguir o preto. E como você programa isso? Explica, sabe por quê, ô Lucas? Ninguém sabe. Você está falando, achando que tem um monte de gente do Toro ouvindo, mas não, é um público que nem sabe o que você está falando. Você tem que explicar direitinho. É que tem um programa que se chama EV3, que você faz as suas programações lá. E aí você bota um looping, um switch. Aí você programa o branco vai para frente e o preto vira para os lados. Isso é para o robô andar para a direita, para a esquerda, é isso? Aham. Ô, Lucas, e quando você programa, né, faz tudo certinho, e aí ele vira para o outro lado que você não queria que ele virasse, aí faz como? Aí você tem que ir lá ver o que tem de errado. E aí? Conta tudo. Ele vai aonde? Vai lá onde? Vai lá Aí no você banheiro? Vai aonde? Aí você vai lá no computador, onde você programa tudo. Você revê tudo. Você revê se o sensor está pegando na sombra. Se não estiver pegando, ótimo. E também a gente pode errar bastante por causa da iluminidade, que atrapalha o robô. Olha, isso é importante. Peraí, vamos dar uma parte. Explica isso, Sim, professor. isso aí acontece muito, né? Geralmente a gente está num ambiente fechado, tem a iluminação do ambiente, né? São luzes naturais aí, fluorescentes, LEDs da vida, né? Quando a gente vai para o campeonato, geralmente tem a iluminação natural. Que é o sol. O sol. Então, geralmente, quando a gente vai no campeonato, são 3 horários de... A gente fala batalhas, né? 3 horários que a equipe entra e tem o seu tempo para fazer, no caso, o percurso da pista. Então, geralmente, é de manhã, às vezes depois do almoço e às vezes final da tarde. Então, o sol de manhã tem uma posição. Depois do almoço está quase em cima. E final da tarde tem outra posição. E essa luz influencia? Exatamente, que o Luquinhas falou, né? Essa luz em cima, assim, influencia muito por causa da sombra. O robô acaba fazendo uma sombra em cima do Porque ele sensor. programou para ler de um jeito. Aí chega lá, tem uma Isso. sombra e o robô não lê. Ele tem que ler branco. Aí chega uma hora, não é branco. É um cinza, que tem uma sombra. Entendeu? Aí precisa calibrar o robô. Ir lá, voltar, pega o robô, volta pro computador, calibra ele, volta e coloca na pista. Porque não é mais branco. Se você tem o branco 100%, maravilha, todo mundo ia gabaritar de olho fechado, mas não é assim que funciona. A hora que testa, a gente testa lá durante todas as aulas, está funcionando. Vai lá na concentração do campeonato, está funcionando. A hora que chega na pista, dependendo da... Tem juízes em volta, às vezes faz uma sombra, geralmente atrapalha muito. Lucas, quando tiver campeonato, eu não vou deixar ninguém ficar em volta. Viu? Quando for objetivo, eu vou tirar juiz, tirar todo mundo. Ficar não faz sombra. Muito obrigado. Henrique, você faz o que na equipe? E gostaria que você também explicasse o seu trabalho. E o Lucas já está soprando no seu ouvido que eu estou vendo. Fala, Henrique, conta pra gente. Eu sou montadora e o meu trabalho é montar o robô. E às vezes, como todo mundo, ajuda um ao outro. Não é cada um faz só o seu A sua parte. A sua parte. Seu bem querer. O seu bem-querer, né? Gente, a expressão deles é maravilhosa. É o que eu falo para eles, né? A gente tem o montador, tem o estrategista, tem o programador, mas todos eles têm que aprender a fazer tudo, né? Porque daí um vai ajudando o outro. É uma equipe, né? Um vai ajudando o outro, um vai cooperando com o outro e vai aprendendo também. Não só aquela modalidade, aquela função dele ali. Então, no caso, nessa equipe, o Henrique, ele monta e você programa, é isso? Explica. Explica, pode ir, Lucas. Vamos? Aí o Alex é o capitão, o Enzo é o estrategista. Peraí, calma. Já O Alex... vamos chegar no Alex. Já vamos chegar no Você é Alex. capitão? Pega o microfone ali. Eu sou o capitão. O que faz o capitão? Ele coordena a equipe e na hora da competição ele que liga o robô para ele fazer as determinadas coisas. Pode falar, Lucas. E ele também meio que manda nas pessoas, o capitão, porque ele é o capitão. Puxa, mas para mandar tem que conhecer tudo, hein, Alex? Fala perto do microfone. Tem que conhecer tudo, tipo, como montar, como programar, como fazer estratégias. Uma grande responsabilidade ser o capitão do time. Pode falar. E também o capitão, ele tem que conhecer as regras para passar informações pra gente. Ô, Lucas, o capitão numa equipe dessa de robótica, ele é que nem um capitão de futebol? Mais
Mais ou menos. Mas é uma responsabilidade. Você é muito bravo, Alex? Não. Não? Não, o Alex é legal. É legal? Peraí. Então vamos lá. Você é o programador, Lucas. Montador é o Henrique. Isso. O Alex é o É capitão, o que dá a ordem. Que dá ordem. E você, Enzo? Eu sou estrategista. Olha. E o que faz estrategista? Por exemplo, essa história de sombra, de não sei o quê. Como é que é? Qual é a tua parte? Pode assoprar. Pode falar. assoprar, pode assoprar no microfone. A gente deixa. Fala, o que ele tem que falar? Enzo, fala do negócio lá da competição que é o PUC. Ah, então vai, fala. O PUC é tipo uma bolachinha que você põe, tipo, se você... Bolachinha verde, é isso? Bolachinha. Laranja. Laranja. Ai, meu Deus do Laranja. céu. Quando um obstáculo está muito difícil, você põe na frente ou atrás, porque se você não conseguir, se você passar, você vai para a segunda sala já. Tem 3 chances. Então essas bolachinhas laranjas são justamente para você criar... No final da sala e o começo da outra, mas... Explica melhor então, professor, como é que é essas bolachinhas aí que ele falou? Nós temos assim, durante a pista, né, tem alguns desafios. Ok. Então nós temos assim o desafio lombada, tem o desafio de desvio, tem o gap, que é uma interrupção, né, não tem a faixa preta para poder seguir, corta-se a faixa preta e tem 10 centímetros, tudo branco. Então o robô tem que ir reto. Aí o que faz o capitão junto com o estrategista? Capitão Alex. Isso, os dois. Geralmente, o robô, ele fala, olha, ele não está fazendo direito ou gap ou desvio. Então, o que ele faz? São bolachinhas, tem 2 bolachinhas laranjas. O que significa a bolachinha laranja? Né? O PUC, a gente chama de PUC, né? Ele é o fim de uma, no caso da primeira pista, o início da segunda. Não é que tem assim um percurso pré-determinado que aqui é a primeira pista, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Não, é o fim da primeira e o fim da segunda. Então ele pode colocar, vamos supor, num desvio, o robô não está fazendo, ele coloca em cima do desvio. Que a primeira pista acaba no desvio e a segunda pista começa depois do desvio. Então ele não faz o desvio. Mas, professor, São tudo estratégias. isso essa estratégia, porque você não pode falar nada. Não, numa geralmente competição. quando Quem a que gente vai, decide? quando a gente vai num campeonato, a gente não conhece a pista. Não conhece onde tem lombada, onde tem o gap. Então é tudo novo para eles e para a gente. Então, em conjunto, eles vão conversando e vão tomando as estratégias. Quem que toma a decisão? O estrategista é o Enzo, então ele toma todas as decisões da estratégia. Mas vocês Eles podem dar chegam num palpite? comum acordo, né? Um conversa com o outro, dá palpite, todo mundo vai falando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito, vamos mudar o programa agora rapidinho que vai funcionar. Então, geralmente é o estrategista junto com o Henrique, o Lucas, eles vão conversando, eles vão se acertando. Ô, Alex, mas e num momento que há uma divergência mesmo, um que é uma estratégia X e o outro que é outra estratégia Y. Aí o que é que faz o capitão nessa hora? Todo mundo decide. Aí o capitão faz alguma coisa para a melhor. Você escolhe? Você escolhe qual que é a melhor decisão, Junto é isso? com um grupo. Entendi. Ele não consegue fazer uma lombada. Ou coloca o PUC ali, ou numa coisa que tem mais dificuldade. Gente, dá licença. Olha, peraí que tem gente levantando a mão aqui, com todo respeito. Com todo respeito, eles O são Enzo, entrevista- estrategista, quer falar e está com a mão levantada, isso mesmo. Maravilha. A gente põe o PUC, a gente resolve por uma votação na sala, como sempre. E a gente decide onde põe o PUC, onde a gente tem mais vantagem de ganhar, mais pontos, Olha. de passar da sala. Olha, Silvia, que lição, Estratégia. que lição. Professora, que encantamento, que nós decidimos por maioria, votação, o que é mais importante, né, professora? E o que é isso também? Eu acho que tem uma coisa das matérias que se conversam, né? Porque eu imagino que com isso eles aprendem também algo que extrapola ali a questão da robótica, não, professora? Esse trabalho em grupo é novo para eles, né? Essa proposta de desenvolver um projeto em conjunto, cada um tem a sua forma de trabalhar, as suas ideias, e isso eles chegarem num consenso
Isso é um trabalho mesmo que a gente vai desenvolvendo com o tempo com eles, eles vão aprendendo, com discussões, desavenças, porque eles têm que chegar num consenso e às vezes um fica frustrado porque o outro pensou de uma forma diferente e a gente vai ajustando e eles vão entendendo e vão crescendo nesse processo, né? Mas você trabalha junto com eles? Quer dizer, durante o processo que eles estão de combinar as estratégias, como vai ser a expectativa, por exemplo, de um TOR, qual é a preparação sua? A minha com eles no preparação momento? Desculpa, eu fui falando junto. A minha preparação é em relação ao trabalho de grupo, não com as estratégias, porque a questão da robótica mesmo em si eu não entendo, mas eu trabalho com eles como que essa dinâmica de grupo pode se dar. Então, eu vou fazendo exercícios, brincadeiras, jogos com eles, como se fosse um ensaio desse trabalho de grupo. Ô, Lucas, qual foi o momento, assim, mais difícil, né? Porque vocês, eu fiz a abertura aqui, vocês estavam prestando atenção, muitas vezes vocês treinam bastante, preparam durante meses o robô, prepara todas as estratégias, tudo que pode acontecer, põe sombra, põe sol, e aí chega na hora e dá errado. Dá aquele frio na barriga. O que acontece, hein? Como é que vocês decidem isso sem a ajuda de professor e sem a ajuda da psicóloga e sem ninguém? Olha, a gente... como posso dizer? A gente tenta se acalmar e fazer a coisa de novo. Pensar mais, com calma e fazer tudo de novo. Começa do zero? Pensa. Isso que é interessante, né, Lucas? Porque assim, pensa, olhou para aquilo. O professor acho que parece um pouco com a vida, não, professor? Exatamente. Buscar uma solução para aquela situação. Uma solução, porque você se coloca ali, né? Não dá certo. Vamos inventar uma outra maneira de fazer? É por aí, Lucas? É sim. O Alex, eu queria que você contasse também dessa convivência em grupo, né? Você, quando eles estão atuando, você fica junto também ou você fica observando o que é que eles estão fazendo para saber o que você dá de comando? Eu fico observando e junto, porque aí depois eu consigo ver o que eles estão fazendo, coordenar para saber, tipo, coloca esse tipo de peça, senão a outra vai dar errada, vai cobrir o sensor. E eu também ajudo nas estratégias, na montagem, na programação. Eu sou meio que um fazedor de tudo. Na verdade, professor, como que se define aí? Depende da aptidão de cada um? Quem é o montador, quem é o estrategista, quem é o capitão? Sim, como você decide mas isso? De acordo com o quê? Assim, isso. Então, cada um vai voltando o seu lado. Eu gosto mais de montar. Eu gosto mais de programar. A gente vai percebendo neles, né? Mas como eu já falei, né? Todos eles têm que saber fazer tudo, né? Então, um começa a montar melhor, então ele vai para a montagem. O outro começa a programar um pouquinho melhor, vai para a programação. Então a gente vai vendo, eu gosto de ser capitão, estrategista, a gente vai mostrando todas as regras, a gente vai falando com ele, vai conversando, olha, chega no dia, você tem que tomar essa decisão, você tem que ver se é melhor o obstáculo virar para a direita ou para a esquerda, se não tem nada do seu lado direito, se não tem nada na esquerda que vai atrapalhar o seu robô, né? Que o robô vai empurrar algum outro obstáculo, né? Que daí perde ponto. Então, a gente vai vendo a aptidão de cada um. Olha, também. já tem gente levantando a mão, professor. Isso aqui é que tá que nem sala de aula. Quem levanta a mão pode falar, né, Lucas? O que você queria colocar? O PUC também, pra gente, foi novo, porque a gente nem teve tempo de aprender isso. Só na hora que a gente foi lá saber o que o PUC serve. Para isso que serve. Mas você aprendeu quando? Ontem, no TOR? Ou já está aprendendo há um certo tempo? Não, já veio passando alguns dias, né? Aí ontem eu repassei para eles durante o TOR. Falei, olha, o PUC é assim, né? A estratégia. Então vocês têm que tomar cuidado, ver onde que você pode pôr o PUC, que seria o final da primeira sala, início da segunda sala. E aí? É que ele falou principalmente com o Enzo, né? Que ele é estrategista. Estrategista. Mas você gostou? Esse PUC ajuda ou atrapalha? Ajuda, né? Porque se o seu robô não consegue fazer uma coisa, você bota lá, você bota num determinado lugar, ele já começa de lá. E vai fazendo o resto. E não vai perdendo ponto, Henrique. Henrique, o teu robô, você é um montador. Olha que responsabilidade. Quanto tempo você demora para montar um robô? Eu demoro várias aulas, também depende da modalidade. Porque o robô tem que ser bom para fazer determinada coisa. Mas não é um resgate?
Então, mas às vezes você é resgate, tem o sumô também, tem o cabo de guerra, corrida. O sumô, os robôs lutam, é isso? É uma arena que um tem que empurrar o outro pra fora e quem ficar na arena ganha. Olha. No caso, a gente ficou em segundo. Ok, coloca ali perto do microfone. No sumô, o ano passado, a gente ficou em segundo. Olha, que maravilha. O Henrique, eu queria saber, quando você monta, você prepara ali mesa e tal, na hora da competição, aquilo fica errado e você, assim, tem algum sonho, alguma coisa que você olha ali e fala assim, eu queria estar numa pista fazendo isso com o robô. O que você imagina de fazer com o robô quando você for maior ainda? Eu não sei ainda, nunca pensei nisso. Não? Nunca pensei nisso. E quando você está fazendo um robô, você pensa no quê? Eu penso em fazer um robô que não fique muita sombra no sensor. É a sombra, Silvia, já descobri. E um robô Esse é o grande compacto. problema. Um robô compacto? Como é que é isso, Lucas? Um robô compacto, tipo, ele não está molenga nas rodas, no eixo. Por que você olhou pro professor pra falar isso? O professor sabe bem disso, né, O professor professor? vai vendo e vai falando, vai ajustando aqui, vai arrumando aqui, Roda que tá um molenga. pouco mole, que tá um pouco solto, o eixo pode cair, a gente vai pontuando para os alunos. O robô né? tem que ser firme. Tem que ser firme, robusto, né? Tem que ser robusto, porque ele tem que subir lombada, ele tem que, às vezes, na segunda rodada, na terceira rodada, o aluno traz o robô até a sua concentração para poder arrumar. Então, se é um robô que desmonta fácil, a hora que ele trouxer a primeira vez, acabou. Até ele montar, né, demora um certo tempo. Então, durante as aulas, a gente vai pontuando, né? Troca esse eixo, põe travinhas, é muito importante, né? Vai fazendo um robô mais compacto. E o estrategista faz o que nessa hora? Qual a sua preocupação com tudo isso que está sendo dito aqui? A minha preocupação é como o robô vai se sair na hora. Mas, por exemplo, nós falamos aqui, tem a modalidade resgate, tem a modalidade sumô, qual que é a outra? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Corrida. E corrida. Cada uma é uma estratégia e você sempre é o estrategista? Não, às vezes, como eu era de outra equipe ano passado, eu era o programador e a gente era do sumô. E por que você resolveu ser o estrategista dessa? Porque eu lidei mais com as estratégias do robô, da programação e também da hora. Da luta. Olha eu segurando ele aqui, o estrategista. Ô, Enzo, e você tem algum sonho de fazer um robô diferente, assim? Ou é só para estudar na escola mesmo? Você não tem em casa também? Você faz isso? Não. Meu sonho mesmo era... mas já era. Já era? Era pra montar o carro voador quando crescer, mas já foi lançado. Mas você pode fazer uma adaptação. Não, melhorias, ele quer criar. Faz uma franquia. Uma franquia, professor. Olha, Bom, já que você perguntou, vamos ver o sonho de cada um, que em relação eu ao... acho que falta já perguntamos do seu sonho? Não, ainda não. Não? Então me fala do seu sonho, por favor. Mas o verdadeiro da robótica? O da robótica. O meu sonho da robótica é ser campeão da UBR inteiro. E é lá, do Alex. O meu sonho da robótica é ganhar a UBR mundial e passar para outro país, para os Estados Unidos ou para a China. Que se ganhar a UBR pode ir até para esses dois países. Nossa, e o seu, Henrique? O meu sonho é ganhar o BR e fazer a FLL. Fazer o quê? A FLL. São várias modalidades. São várias modalidades. Professor, como é que, o que precisa para ajudar esses meninos? Eles são muito pequenos ainda. Qual que é a evolução a partir de agora? Então, eles estão agora na fase de resgate, né? No caso, nível 1, tá? A gente vai para o BR com nível 1 com eles. E o que a gente vai ver? A partir de ontem, né, que nós tivemos o Thor, em cima dos erros, acertando os erros, para chegar na fase da OBR, o robô, o sonho de todo mundo, de todo professor, todo aluno, é o robô gabaritar. O que é o robô gabaritar? Você coloca ele no início, aperta o start, ele faz tudo sozinho. Passa por lombada, por gap, desvio, sobe a rampa, não tem problema algum. Então, gabaritando, você vai pontuando mais. Todos os alunos,
todas as equipes, todos os competidores, o que querem? Sempre fazer o robô gabaritar, né? O robô não ter, voltar ao início que começa a perder ponto, não o robô sair fora no caso da arena, perde ponto também, são 3 rodadas, né? Descarta-se o pior resultado. Então, geralmente, eles, em cima do Thor, a gente vai acertando, vai pontuando, para colocar em prática no robô. Vocês foram bem ontem? Como foi, Lucas, ontem? Ganharam medalha. A gente ganhou medalha de melhor inovação. Mas ainda tem bastante... Olha aqui, ó, tem gente que tem imagem no nosso programa, não é só rádio. Olha lá. Então, até aqui, para quem tem imagem, eu estou mostrando a medalha. Inovação. Por que você acha que você ganhou inovação? Porque a gente é a equipe mais nova e tá indo. tá inovando, né? O que teve de inovação, Henrique? Teve Aqui, pera um pouquinho o microfone. de inovação, teve que agora é uma modalidade nova, porque ano passado era o Sumo e agora é a OBR. Ah, verdade. Hein, capitão? Como o Henrique disse, no ano passado a gente era o Sumo, agora a gente é a OBR. Essa medalha de inovação é porque eu acho que a gente é os mais novos da OBR inteira. A gente foi contra o ensino médio, contra o do Fundamental 2 inteiro. Significa que vocês competiram com pessoas, com alunos mais velhos. Veteranos. É mesmo, professor? Isso é de uma grandiosidade, sim, não? Sim. Ontem tudo igual, né? Porque tudo era o igual. mesmo nível. O mesmo nível, mesmas pistas, né? São 3 níveis de pistas. Fácil, médio e difícil. Eles fizeram as 3? As 3 pistas. Todos os competidores têm que passar pelas 3 pistas. E aí, foi muito difícil? Muito difícil, estrategista? Hein, Enzo? Foi porque a sombra atrapalhou. Em qual pista? Na fácil, na média ou na difícil? Em todas. Assim, tinha muita iluminação, aí no sensor de cor do robô tava fazendo sombra. Aí ele pensava que ele lá é preto e ele não virava. Olha só. E aí, nessa hora, e o nervosismo? E como é que faz para enfrentar o nervosismo na hora? Aí... Você fica nervoso, Lucas? Eu acho que não. Não, tá sempre sorrindo. Eu não fico nervoso, mas o Enzo fica um pouco. Ah, é? Enzo, você fica nervoso? Mas claro, né? Tava com a mão levantada? Eu não aguento. Eu Silvia, nós precisamos voltar para a escola. Eu e a Silvia precisamos prestar atenção em quem é que, né? Eu não aguento isso. Levanta a mão. Eu fiquei muito estressada dessa vez. E a professora estava lá, a professora Cris, como que você A lá gente ficou junto, o que você conversando, fez? Né, Enzo? Sim. Eu fiquei dando um apoio para eles, para tentar organizar o trabalho. Olha, vamos por partes. Então, eles estavam nervosos, que tiveram que reprogramar, mudar as estratégias. Então, eu fui conversando com eles. Eu fiquei na concentração e fomos por etapas organizando o trabalho para eles irem se acalmando. O nervosismo é inevitável, mas aí ele tem que tentar enfrentar da melhor forma possível. Né? Olha, Vamos lá, organiza aí, Malu. Olha o que tem de gente levantando a mão. Vamos lá, por ordem aqui. Lucas, primeiro, vamos lá. E a gente ficou muito nervoso quando o nosso robô ficou pegando a sombra das luzes naturais, que isso deixou irritado. É mesmo? Ok, vamos lá. Henrique. Eu acho tão lindo eles falando. Tem uma A coisa. gente também ficou estressado porque o robô não virava para a direita, ele só virava para a esquerda. Meu E Deus. isso estava prejudicando muito a gente. Por que ele só virava o Então, contrário? a gente não sabia. A gente tentou ver depois na programação, depois que acabou a pista. Aí a gente viu que só tinha programação para virar para a esquerda. Ô, Lucas, não é programador você? Por que você favor. estava programado para a esquerda? É assim, essa programação não foi só eu que fiz, foi o Henrique. Entendeu? Henrique, olha, o Henrique, pega o microfone e vamos explicar. Não, é o Henrique aqui. Eu sou o Henrique. Desculpa, Então fala, vamos lá. Todo mundo ajudou a fazer a programação, porque não pode só um fazer seu programa. Ah, então tá bom. Capitão? Eu que tinha que ficar passando todo... eu era o que não estava muito estressado, então eu tinha que passar pro Enzo como não ser estressado. Passar tranquilidade, é essa a função do capitão? Muito É a bem. tranquilidade, porque o Enzo, nossa senhora, andava parecendo um touro. O Enzo Tão era bravo que touro? tava. Você tava bravo, Enzo? Tava Tava. gritando que nem um touro. Eu não tava gritando, mas eu tava nervoso demais.
E aí? O Alex era o mais tranquilo de lá. O Alex é o Eu e o Alex, né? Porque eu e o Alex a gente tava calminho. Muito bem. Só na última pista, a Miessa olhou pra mim e falou: ih, não vai dar não. Mas é nessa hora, né, Enzo, que tem que ter o equilíbrio. É importante, o estrategista. Todas as funções, elas são importantes, né? É como Sim. o trabalho nosso aqui. Cada um faz um pedacinho. Aí, nessa hora, você tem que manter o equilíbrio mesmo, Sim, né? como todos montaram um robô. Muito bem. Ah. Professores, só para a gente encerrar, né? Infelizmente, já está acabando. Passou rápido, né? Ai, não pode aumentar. Não, só para saber qual vai ser a preparação deles para a OBR. Então, como eu já falei, né? Nós vamos ver os erros que aconteceu, né? No caso, ontem no campeonato, pontuar e melhorar no robô, né? Geralmente é programação e montagem, e aprimorar, né? E continuar a evolução, teste, continuar trabalhando em cima das pistas, todos os obstáculos possíveis. Professora, preparação para a OBR. Essa experiência com Thor, né, de vivenciar uma situação de competição e de estresse, ter que buscar solução na hora, como resolver o problema que se apresentou, já é um preparo para a gente estar começando a trabalhar e ver com eles, situações de estresse, como que enfrentar, como que buscar isso, como estar lidando com essa situação e buscar solucionar o problema, né, diante do nervosismo que tem nessa situação. Então, a gente já começa preparando assim, é um preparo essa situação nova para eles, que foi uma experiência, e daqui para frente a gente vai vendo o que precisa melhorar e investir para eles enfrentarem essa situação. Alguém aqui já foi na OBR? Já foi ver como é? Eu já fui, meu irmão competiu. Você viu como que é aquilo? É difícil. É difícil, um tumulto, muita gente boa. Isso como pode pressão. interferir no robô. O barulho também? Você está falando o quê? O que pode interferir no robô? As pessoas, porque se tem um negócio lá na programação, se você colocar o robô para ler até um certo centímetro, o juiz pode estar lá e pegar o juiz, e aí ele vai na direção do juiz. Como assim? Não entendi. Lucas, ele está revelando algo completamente novo. Eu não pra entendi. Explica para mim de novo. É que tem uma cabecinha no robô que meio que lê meio que lê ondas sonoras e distância, centímetros. E aí, tipo, se você botar muitos centímetros, sem querer, o juiz pode estar lá e ver o juiz. E aí seu robô completamente vai na direção dele. Eu tô falando que eu vou na OBR, não vou deixar juiz nenhum chegar perto. Eu vou ficar lá, ó. Fala, querida. Tem gente levantando a mão também. Fala, Enzo. Então, nessa hora a gente usa o sensor infrared ou Ultrassom. ultrassom, que ele manda uma onda de rádio, a onda de rádio bate no obstáculo e volta. Nisso pode o juiz. Geralmente são sensores, né? Legal. Se o juiz estiver muito perto e o sensor estiver calibrado para pegar, vamos supor, distância, o juiz está a 40 centímetros do robô, de repente acaba interferindo. O robô pensa que é um obstáculo, aí você vê que ele está indo na linha reta, ele vai querer fazer o desvio. Por quê? Está pensando que é um obstáculo, aí tem que fazer o ajuste, né? Diminuir o tamanho do sensor, que é o sensor que manda uma onda sonora e recebe essa onda. Ok. Olha aqui, tá aqui, tem aqui o... Alex. A gente também tem que se preocupar do que está na frente do nosso sensor de cor. A gente fez uma garra que ela às vezes interferia os raios sonoros do ultrassom. E aí ele via como desvio, às vezes até os obstáculos. Não, os obstáculos ele tem que ver, só que as lombadas ele via como desvio e ficava virando, não conseguia passar. Entendi. Nossa, uma Aí aula. a estratégia é mudar a garra, né? Já que está atrapalhando no sensor, muda-se a garra. Professor, Uma coisa a mais para mudar. Uma coisa a mais. E agora vocês vão se reunir, Lucas, como é que, daqui para frente, o que acontece? Vocês se reúnem todo dia? A gente tenta falar um pouco lá na aula sobre o robô. E a gente se reúne na robótica de terça e sexta. A gente tem robótica de terça e sexta. Mas sempre a gente conversa um pouco na aula, como é que tá o robô, ideias novas. Mas o robô vai ser o mesmo de ontem. Esse Olha, o robô já é o robô da OBR, é isso? A gente não sabe, porque a gente pode mudar o robô,
fazer melhorias ou mudar a estrutura dele inteira. Ô, Silvia, e ele também não vai revelar que toda a estratégia, né, Silvia? Exatamente. Tem que fazer melhorias. Pois Olha, tem, enquanto tiver... o capitão, imagina, o capitão tem prevalência, pode falar. Também, ontem a gente... O professor colocou as pilhas em um lugar. Aí ele deu as pilhas pra gente junto com uma bateria. Ele falou, usa a bateria na competição. Quando a gente colocou a bateria no robô, ele não conseguia fazer as coisas. Eu acho que a bateria interferiu em alguma coisa. Aí, professor, é com você, hein? Então, geralmente a gente treina com pilhas, né? E quando chega na hora, a gente põe a bateria que dura mais, né? Só que na hora ontem, eles falaram, professor, a bateria não está funcionando bem, a gente vai voltar com a pilha. É uma outra estratégia. Tiramos a bateria e voltamos com as pilhas normais do dia a dia, né? Então, o que é? É a frequência da pilha, é a voltagem da pilha, acaba interferindo no motor, acaba interferindo nos sensores, porque vai uma voltagem a mais para o motor. Aí o motor começa a andar mais rápido também. Então voltou-se com as pilhas para que já estava acostumado, né? Cheio de estratégia. Cheio Lucas, o de que você ia falar? estratégias. Não, eu ia falar que o professor ia falar a mesma coisa. Eu quero saber o seguinte, se eu estiver lá perto fazendo reportagem, perto do grupo de vocês do BR, e espirrar, eu vou atrapalhar? Não. Não, então tá bom. Então, Silvia, você pode espirrar, não tem problema nenhum. Vou lá conversar com vocês. Adoraria continuar aqui, gente, conversando. Que delícia saber de todas essas histórias. Eu quero agradecer, então, ao Lucas Miessa. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguém? Não? Aqui, ao Alex Putinelli. Alex Putinelli, levanta a mão. Alex. Ok. O Henrique Merati. Agora vocês não levantam a mão? Não, levanta a mão também. E aqui o Enzo Ramada Imazaki. Muito bem. Professor Oswaldo Emílio Alberti Júnior, professor do curso de robótica do POET, o programa de objetivo de incentivo ao talento, e a professora Cristiane Vita, que é psicóloga do POET, o programa objetivo de incentivo ao talento. Muito obrigada a vocês. Meninos, obrigada aqui, que vocês estavam cansados de ontem, vieram aqui dar essa entrevista pra gente. Muito obrigada, viu, meninos? Tchau, gente. Tchau. Até logo, obrigado. Obrigada, hein?